Olá pessoal, boa noite. Hoje é sábado, dia 27 de abril de 2019 e como nós havíamos já falado na parte da tarde, estamos aqui para falar de mais uma situação, de mais um assunto bastante polêmico. E a pergunta que eu fiz na parte da tarde é justamente a questão de que a homossexualidade seria uma doença? É claro que a gente vai ter todo um cuidado, né, para tratar desse assunto, porque a nossa justiça brasileira ela é muito estranha, né? Há pouco tempo atrás, agora 2 semanas atrás, no dia 16, o Supremo Tribunal acabou multando, né, a imprensa por ter falado mal do Supremo, né, achando que eles não deveriam estar falando mal do Supremo. E também, agora, no dia 25, a própria Justiça, né, autorizou um preso, o senhor Lula, né, corrupto, preso em Curitiba, a dar entrevista aí para os jornais, né, para a Folha de São Paulo, inclusive, foi uma das que entrevistou o Lula. Mas, enfim, nós temos que ter cuidado com a justiça, temos que ter cuidado com os problemas, e é claro que vamos respeitar, agradecendo a você que está entrando agora também, que pode estar nos acompanhando. Nós queremos também dizer que esse assunto que nós vamos tratar hoje, estou aqui com o computador na frente também, que nós vamos estar falando hoje, ele realmente é bastante polêmico e ele tem trazido muitas discussões no dia de hoje, né, principalmente quando se trata da homofobia. Homofobia. É uma palavra meio difícil, né? Porque homo é homem e fobia é medo. Quer dizer, então alguém que tenha medo de homem, sei lá, cada um entenda como quiser. Mas não vem ao caso. O que eu quero dizer hoje, até vou. Eu estou lendo aqui, por isso que a minha imagem aqui com a visão no computador, ela pode não estar direta, mas eu quero pedir desculpas, e até porque, como eu digo sempre, eu não sou um profissional de televisão, de vídeo, é meus primeiros vídeos que estou fazendo. Na grande maioria das vezes até eu sou assistida, né, pelo Pedro, a Chaline também, minha nora, tem me acompanhado, a Tainá, enfim, o pessoal tem nos dado apoio. Mas hoje estou sozinho mesmo, é eu aqui no computador, aqui do ladinho. E a questão hoje que nós vamos tratar, então, como eu disse primeiro, ela é bastante delicada, né, agradecendo o pessoal que está entrando aí. Ela vem já tratando dessa questão. Até porque quando a gente fala em homofobia, a gente não pode deixar de lado também quando se fala da criação do Eterno, né? O nosso Eterno Criador, que é Adonai, o nosso Deus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, que ele criou todas as coisas, né? Ainda tem pessoas que acreditam que o ser humano evoluiu do macaco, né? Mas tudo bem, cada um acredita do jeito que quiser. A pergunta é, se nós evoluímos do macaco, por que tem tanto macaco aí, então, né, pessoal? Mas tranquilo, só para dar uma animada. Então, assim, ó, uma pergunta até que a gente deve se fazer há alguma prova científica, sempre para começo de assunto, que a pessoa nasce homossexual? Alguém saberia se tem alguma coisa? Eu até fiz uma pesquisa aqui, mas não encontrei nada. Então, se porventura alguém tiver uma prova científica nessa questão, até eu gostaria que colocasse aqui para quem está nos acompanhando também, né, que possa estar acompanhando, que possa estar tirando as dúvidas também. Então, se você tiver algum assunto que possa estar colaborando conosco, também gostaria que você participasse. Vamos procurar não nos alongar muito, né, porque é um assunto que para algumas pessoas tem finalidade, para outros não tem, para outros está tanto aí, tanto não está, então não muda nada. Então vamos procurar até ser um pouco rápido nessa questão, mas ela é bastante interessante, né, pessoal? Porque hoje muitas famílias da nossa cidade, do estado, do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, tem discutido essas questões, e aqui em Itapejara não é diferente. Eu falo de Itapejara, Rio Grande do Sul, onde que a gente mora, e aqui também não é diferente essa questão. Mas enfim, em setembro de 2017, a justiça brasileira ela gerou polêmica ao permitir tratar a homossexualidade como doença. Então aí já tem uma situação que já dá mais ou menos para se tirar uma ideia de como essa questão ela é tratada na área da saúde. Mas eu vou fazer uma leitura aqui de alguns textos aí que eu fui buscar junto à Justiça, junto aos conselhos, enfim. O Conselho Federal de Psicologia ele proibiu as terapias de reversão sexual. Então, já é alguma coisinha, né? O juiz ele deu uma liminar em ação movida por psicólogos que defendem a terapia.
O Conselho Federal de Psicologia, ele recorreu de uma decisão da Justiça que abriu a possibilidade da homossexualidade ser tratada como doença. Então, é uma questão, né, que abriu, não é, foi, não foi. E aí tá essa questão, então, que a gente vai discutir hoje, está conversando agora. Vamos ver o que diz mais aqui. A decisão liminar, ela atinge uma resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999. O juiz federal é Valdemar Cláudio de Carvalho, de Brasília. Ele determinou ao Conselho que não interprete a resolução de modo a impedir a psicólogos de promoverem estudos ou atendimentos profissional de forma reservada para reorientação sexual, garantindo a eles plena liberdade científica, sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia do Conselho. O juiz atendeu parcialmente a uma ação movida por um grupo de psicólogos que defende o uso de terapia de reversão sexual. A reversão sexual é aquela história, né, que o pessoal ele acha por bem que ele tem que mudar o sexo dele, e dado um determinado tempo acaba acontecendo um arrependimento e ele quer que seja revertida a questão. Então, mais ou menos nessa linha, para quem está acompanhando aí saber. Desde 1999, esse tipo de tratamento é proibido no Brasil pela resolução do Conselho Federal de Psicologia. Entendeu? Então, desde 1999, ele era proibido. Em nota, o Conselho lembrou ainda que desde 1990, a homossexualidade não é considerada uma patologia, uma doença, pela Organização Mundial de Saúde. Tá, pessoal? Então, não é coisa do Brasil. A Organização Mundial de Saúde diz, não é eu que estou dizendo, não é o Maido que está dizendo, por favor, né? Diz que a homossexualidade ela não é doença. Então aí já dá para definir e já vem a resposta daquela pergunta que eu havia feito no início, né? Então a homossexualidade ela é uma doença? Então tá aqui, ó. A própria Organização Mundial da Saúde ela diz que não é doença. E afirmou também que as terapias de reversão sexual não são conclusivas nem cientificamente comprovadas, além de agravarem o sofrimento psíquico. Tá? Então a pessoa que ela está cometida dessa situação, já que não é uma doença, não dá para dizer que é uma doença, né? Então a pessoa que está nessa situação, aí vem a questão, né? Que ela pode estar sendo submetida, né, a agravamento, inclusive de sofrimento psicológico. Na resolução, o Conselho diz que os psicólogos não podem exercer qualquer ação que trate como doença comportamentos ou práticas homoeróticas, tá? Práticas homoeróticas. Nem podem reforçar os preconceitos sociais em relação a homossexuais, como portadores de qualquer desordem psíquica. O Conselho vai recorrer dessa decisão. Na verdade, eles já recorreram, né? Então aí, essa notícia que a gente está trazendo, eles já recorreram dessa decisão. E o que essa decisão aponta é um tipo de prática que não possui evidência científica, por um lado, de cura, mas por outro lado, ela possui evidências de construção de mais preconceitos, mais estigmas. E o que a gente menos precisa neste momento, nas discussões, como o que diz aí a população LGBT, é de um grupo prático profissional que produza mais estigma, mais sofrimentos e mais violência. Então, aí já dá para ter mais ou menos uma ideia, né, pessoal, do que essa situação traz, da polêmica que é, do que ela trata, do assunto em si, né, como ela é colocada. E também aqui diz assim, ó, não será a psicologia brasileira aquela que vai implementar mais violências e mais sofrimentos a essa população, disse o Pedro Paulo Bicalho, diretor do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então isso aqui é o que foi entrado, né, com essa ação. E aí tem essa questão então que trata da homossexualidade.
ela não é uma doença, enfim, né? Sobre a Organização Mundial da Saúde. Então, em princípio, ela não é uma doença, tá? A própria Organização Mundial da Saúde diz isso. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, né, ela retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Não há muito tempo, né, o mundo todo, até os países mais liberais, lidava com a questão da opção sexual como caso de saúde pública. Então, muitos países trabalhavam isso como caso de saúde pública. Desculpa. Antes de 1990, a homossexualidade era considerada uma doença mental. Antes de 1999, o pessoal homossexual era considerado uma pessoa pancada da cabeça, né? Uma pessoa que tinha problemas psicológicos, mental. Em 1886, o sexólogo Richard Krafft, ele listou a homossexualidade e outros 200 estudos de casos de práticas sexuais em sua obra Psychopath, né? E propôs que a homossexualidade era causada por uma inversão congênita que ocorria durante o nascimento ou era adquirida pelo indivíduo. Tá? Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou em seu primeiro manual diagnósticos estatísticos de transtornos mentais que a homossexualidade era uma desordem, o que fez com que a opção sexual fosse estudada por cientistas que acabaram falhando por diversas vezes ao tentarem comprovar que a homossexualidade era cientificamente um distúrbio mental. Com a falta desta comprovação, a Associação Americana de Psiquiatria ela retirou a opção sexual da lista de tratamentos mentais em 1973. Tá? Então dá para ver que essa questão ela não é de agora, né, pessoal? Ela vem de muito tempo atrás, essas discussões, e pelo longo da existência humana, ela vem sendo discutida, ela vem sendo apresentada e ela vem acontecendo. É claro que agora com o liberalismo, né, como se diz assim, hoje o que está na moda a partir do PT, do comando do PT para cá, que o pessoal tem que sair do armário. É isso que a gente está vendo toda vez, né? Não, o pessoal tem saído do armário, tem que sair do armário. É isso que a gente vê e é isso que está acontecendo e é por isso que ela vem sendo difundida muito mais vezes. Porém, a Organização Mundial, em 1975, a Associação Americana de Psiquiatria, ela adotou a mesma posição e orientou os profissionais a não lidarem mais com esse tipo de pensamento, evitando precocemente e estimas falsas. Tá? Porém, a Organização Mundial de Saúde ela incluiu a homossexualidade na Classificação Internacional de Doenças em 1977. Em 1977, inclusive com o CID, que indicaria lá a patologia, né, da homossexualidade como uma doença mental. Tá? Então eles caracterizaram ela como uma doença mental, isso em 1977. Na revisão da lista de doenças em 1990, né, como a gente já citou, a opção sexual ela foi retirada. Por este motivo, no dia 17 de maio ficou marcado como Dia Internacional contra a Homofobia. Dia 17 de maio ficou o dia registrado contra a homofobia. Mas, apesar desta resolução internacional, cada país e cultura trata a questão da homossexualidade de maneira diferente. Então, cada país tem uma maneira de tratar essa questão. O Brasil, por exemplo, por meio do Conselho Federal de Psicologia, ela deixou de considerar a opção sexual como uma doença ainda em 1985. Então, não é de agora. Já desde 1985 que aqui no Brasil a doença ela não é considerada, a homossexualidade ela não é considerada uma doença. Então, desde 1985. Antes mesmo da resolução da Organização Mundial da Saúde, né? Aqui no Brasil
foi feito antes ainda da Organização Mundial da Saúde definir que ela não seria uma doença. Por outro lado, a China, ela tomou atitude apenas em 2001. Né? Então agora, há pouco tempo atrás, que a China também tomou essa atitude. O mundo todo ele caminha para compreender a opção sexual apenas como uma opção individual e não um problema de saúde. Então cada um tem a sua opção. Né? Se ele quiser ser homossexual, se não quiser ser homossexual, aqui ela é considerado como um indivíduo que resolve o que ele quer fazer. Né? Não tem nada a ver com a questão de saúde. O desafio continua nas culturas de rejeição ao direito de opção sexual, com o preconceito chegando inclusive a condenações penais. Aqui no Brasil, é claro que isso aí vem tudo contra... Vamos falar dentro da palavra de Deus, né? da Torá, que é a palavra do Eterno, que lá na palavra ela já diz, né? que Deus criou o homem e a mulher, e em momento algum fala de outras atividades de relacionamento a não ser entre o homem e a mulher. Já a justiça brasileira, a justiça dos homens, ela definiu que a homossexualidade, quando ela é tratada, claro, naquela questão de você tratar a pessoa de ofensiva, de ser homofóbico, ela cabe uma punição. Então, a própria situação ela traz que cada indivíduo tem o direito de se manifestar como quer. Quer dizer, se o cara tiver problema dele lá, que ele quiser ser homossexual, ele que vai se acertar lá com o Eterno quando partir daqui, né? Porque se tem a opção dele, se alguns têm a opção de fazer aquilo que o Eterno criou, que nós temos a entrada, os orifícios da entrada, que seria do nosso alimento, e os orifícios de saída. Se o cara quiser inverter as coisas, cada um inverte e faz como quer, né? Não somos nós que temos que estar criando situação pro cara. Existe a questão da relação, onde que vem a procriação, né? Que é entre o homem e a mulher, que todo mundo conhece, não vou eu estar explicando aqui a parte de cada um. Enfim, você aprendemos na escola, enfim, é no dia a dia que se aprende. Mas então aqui são essas questões que a gente deve discutir, e a questão da legalidade penal, ela existe sim no Brasil. A homofobia ela é tratada sim como um crime de homofobia, assim como tem o crime de racismo, né? Que as pessoas, pela cor, enfim, sei lá, ela é passível de uma punição, e a homofobia também é passível da punição sim. E às vezes se a pessoa se ela quiser ter o relacionamento dele com um homem, ou se quiser ter mulher com mulher, isso é problema de cada um, que depois vai ter que se resolver lá com o Eterno, né? Mas enfim, essa discussão a gente tem que falar sim, porque como a gente lê a Bíblia, como a gente faz a oração da palavra, procura seguir ela, no meu conceito, isso aqui não serve. Já vou deixar bem claro. E eu não sou homofóbico, eu só acompanho o que a palavra diz. Então, se você se dedica à palavra, você tem que seguir o que ela fala. Eu estou falando por mim, eu não concordo com isso aqui. Para mim, mesmo não sendo doença, não é a favor da palavra. Mas, como disse primeiro, assim como muitos pecados as pessoas cometem, como a gente comete pecado, nós temos que se acertar com o Todo-Poderoso lá em cima depois. Certo, pessoal? Então não vamos criar polêmica, por favor, né? Não vamos querer me processar depois, que eu já estou respondendo os processos aí. Chega de processo por enquanto. Vamos procurar fazer a coisa certa para não ofender ninguém, para depois a justiça não ver. Por enquanto nós estamos ganhando os processos. Ela está na justiça, o pessoal está recorrendo aí, mas nós estamos com vitórias ainda. Esperamos que até o final a justiça do homem ela prevaleça na justiça divina, né? Porque quando a gente fala a verdade, não deve ser punido em princípio. E eu estou trazendo inclusive esse assunto hoje, que é um assunto bastante polêmico, escolhi um sábado até porque o pessoal não está trabalhando, você está conosco aí, eu percebo que tem muitas pessoas nos assistindo, agradeço a cada um. Eu não vou nominar aqui até porque é muito corrido, tem algumas pessoas que são conhecidas, então eu não vou nominar aqui para não estar atrapalhando e também para não tomar muito tempo, pessoal. Mas é uma questão que ela vem sim, e o medo que hoje a sociedade tem é de falar. O medo que a sociedade hoje tem é de dizer que vem contra a palavra, que vem contra aquilo que o Eterno falou, aquilo que Yeshua Mashiach falou. Yeshua Mashiach, quando a gente fala, é o nosso Criador, Jesus, né? E assim, quando a gente fala em Adonai, vamos esclarecer algumas coisas também da parte da religião, né? Que a gente fala da Torá, do Eterno, Adonai, né? Elohim, seria o Deus, né, pessoal? Então, quando a gente fala Shalom, Deus abençoe você, que a paz esteja contigo. Então já vamos fazer um pouco de religião aqui também para a gente tomar, porque uma faz parte da outra e as duas faz parte da nossa vida, né? Mas continuando aqui, vamos pelo que interessa. Aqui tem uma questão de um pesquisador, inclusive, pesquisador aqui, Dr. João, deixa eu me achar na internet aqui, que a minha internet agora está resolvendo dar um pulo muito longe, que eu não consegui me achar. Mas tá aqui. Dr. Joaquim de Irala. Ele é médico investigador da Universidade de Navarra. Tá? Ele é um médico investigador da Universidade de Navarra. Ele explica
que a exclusão desta conduta no Manual de Doenças AAPP ocorreu por simples votação. Entendeu? Então o que ele diz assim, ó, vamos votar se isso é patologia ou não é patologia. O que ele está dizendo assim, ó, vamos votar. É como se tu fosse eleger o Lula lá na cadeia, né? O Bolsonaro, enfim, nessa última eleição. Vamos ver quem é que vamos votar. Votou, tá. Não é, então tira daí porque essa não é mais. E aí, segundo ele, então, por votação é que foi feita essa questão, questiona o fato de que todos os que criticam o fenômeno sejam considerados homofóbicos. Tá? Então o que é? Digamos eu não estou criticando, eu estou relatando. Por isso que eu digo, cada um faça o que quiser. Então, se eu tiver que me manifestar, o que ele está dizendo assim, então quem for contra ou quem se manifestar é homofóbico, né? Então, tu é contra o homossexual, porque tu é homofóbico e tu está dizendo aquilo que a pesquisa fala, aquilo que está acontecendo aí. Não, você é um cara homofóbico. Então, o que ele está dizendo justamente é isso. Que cada um que procurar se manifestar ou falar no assunto, ele não pode ser considerado como homofóbico. Vamos ver aqui onde está. O médico, ele é mestre de saúde pública, especializado em efetividade sexual humana. Assinala nesta entrevista a necessidade de transpor para o plano científico o debate sobre a homossexualidade. Irala, ele afirma ainda que a homossexualidade é um desenvolvimento inadequado para a identidade sexual. Assegura ainda que é possível a mudança de conduta daqueles que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. Tá entendendo aí, pessoal? Tá bem claro? Estamos indo dentro daquilo que a gente se propôs? Então, que fique claro, quem está dizendo isso não sou eu, é o Dr. Joaquim. É o Dr. Joaquim que eu estou fazendo uma leitura dele, do que ele está colocando, né? Eu estou vendo aqui na internet, inclusive. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que não é invenção minha, tá, pessoal? Eu estou aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? Entendeu? Estamos ao vivo aqui também, tá? Então, para ficar bem claro, não é invenção minha. Eu estou fazendo uma leitura de um texto de alguém que é qualificado para tratar do assunto. E, inclusive, ele mesmo questiona aquele questionamento que eu fiz anterior, quanto se há, né, alguma prova científica de que se nasce homossexual. Então, como cientista, falando ele, né, diria que a homossexualidade, ela se produz, inata. Inata quer dizer, a pessoa não nasce com a homossexualidade, segundo o que ele está dizendo. Então a pessoa não nasce já homossexual. É o que está dizendo o doutor aqui. Vamos ver aqui onde está. Inata. Decididamente, deve-se dizer que, de fato, não existe nenhuma evidência científica que apoie a teoria genética da homossexualidade, ou que ela possa ser inata. Entendeu? Os especialistas da homossexualidade que trabalham em associações científicas como a ANART, nos Estados Unidos, Associação Nacional de Investigação e Terapia de Homossexualidade, ela afirma que se trata de um desenvolvimento inadequado da identidade sexual. Tá? Então quem fala isso é a NART, não sou eu. A NART, a NARTH, é a Associação Nacional de Investigação de Terapia Homossexual. Tá? Eles é que afirmam isso. Afirma que trata-se, então, de um desenvolvimento inadequado de identidade sexual. Tá? É isso que eles estão dizendo. Por isso, deveríamos, pelo menos, aceitar o debate científico sobre este tema que possa continuar existindo. Tá? Então, eles não dão um assunto por terminado. Eles ainda acham que deve ser pesquisado mais. De onde vem a ocorrência de pensamento que afirma que uma opção sexual é normal? De onde é que vem? Esta ideia de que uma pessoa nasce homossexual tem a sua origem lá nos anos 70. Não é de agora. Ela vem lá dos anos 70. Quando os ativistas da homossexualidade nos Estados Unidos, eles fizeram
muito lobby, para que a APP, que é a Associação Americana de Pesquisa de Psiquiatras, excluísse do tema manual de classificação a doença. Tá? Então isso já vem lá dos anos 70. Assim, realizaram uma votação da qual participaram 25% dos membros e cujo resultado foi de 69% favoráveis à exclusão da homossexualidade da lista. Tá? Então isso lá em 1970, não é de agora. É uma coisa que vem de muito tempo. Que eu saiba, segundo o médico, que eu saiba, a cachorra que está latindo aqui, tá? Pessoal, nós estamos em casa e você deve estar escutando o barulho da chuva, né? É a nossa cachorrinha aqui que está, a Clarinha que está fazendo bagunça aqui. Que eu saiba, segundo o doutor, esta é o único caso da medicina em que foi decidido se algo é uma doença ou não, por meio de uma simples votação de quem assiste a uma reunião. Né? É um assunto bem estranho, né, pessoal? Bem delicado, até pela polêmica, enfim, do que se trata. É como se a sociedade espanhola, ele se refere aqui, de endocrinologia, crinologia, fosse realizar uma votação para decidir a favor ou contra se a obesidade é um problema de saúde. Quer dizer, ele citou aqui, né, como se fosse simplesmente, não, vem cá, será que a pessoa obesa é um problema de saúde? Não é um problema de saúde? Assim como a da sexualidade. Isto não tem procedentes. O que precisa ser feito é analisar o problema com estudos científicos. Aqui ele fala de novo, né? Que deve ser cientificamente analisado. Não é simplesmente numa votação, numa discussão, a gente pode estar dizendo o que é, o que não é, como foi, como não foi. Trata-se de uma conduta que pode ser alterada. É um questionamento também. A conduta da homossexualidade. Ela trata-se de uma conduta que pode ser alterada, e aqui também o doutor ele cita. Há dados científicos, estudos publicados em revistas científicas que mostram que a homossexualidade pode sim ser alterada com uma terapia adequada, inclusive nos Estados Unidos, a Associação de Ex-Gays. E aí, pessoal? Quer dizer, a pessoa, ela resolve que tem que ser gay, e aqui, como está dizendo, o próprio doutor fala, lá nos Estados Unidos, existe uma associação de ex-gays. Aqui no Brasil a gente sabe também, a gente tem acompanhado na rede social aí, que tem muitas pessoas que elas se denominavam gays, e aí, agora não são mais. Então vem confirmar que realmente não é uma doença. Aquilo que a gente falava da drogatização, tá lembrado? Quando eu dizia, a droga é doença ou é um vício? Então, quem sabe seria um vício o cara ser homossexual? Né? Quem sabe seria um vício? Mas tudo bem, vamos continuar. Muitos deles protestam porque dizem que estes grupos de ativistas não deixam que se saiba que a mudança é possível. E aí? Existe um bloqueio? Que a pessoa não pode dizer que ela pode mudar? Não sei. E não só não deixam que se saiba, como não admitem que alguém possa livremente pedir ajuda. O que a gente está vendo? Então, digamos que hoje tem uma pessoa que ela seja homossexual, e aí ela resolve que ela não quer mais, e ela fica inibida de buscar ajuda para deixar de ser. É o que está dizendo aqui o texto dito pelo doutor. Há, por exemplo, o caso de um juiz de Lombardia, na Itália, que declarou ilegal tratar a um homossexual, mesmo que ele peça livremente. Por isso que nós falamos anteriormente que cada país ele tem uma maneira, cada país tem uma lei, né, para tratar. E aí o juiz, ele disse que ele não pode ser tratado como doença nem que a pessoa peça. Esse juiz da Itália. Isto é inacreditável, né, como está dizendo o texto. E um atentado contra a autonomia do paciente. Mas nesse caso, se a própria Organização Mundial de Saúde diz que não é doença, o juiz estaria errado?
Se ele não quer, mesmo que o cara entrou na justiça e queria se tratar e a justiça negou, então a justiça não está errada. Porque não depende de um tratamento médico, porque não é uma patologia médica, porque a Organização Mundial da Saúde diz que não é uma doença. Sei lá, pessoal. Cada um entenda como quer. Esse é o meu entendimento. Em que se baseio? No caso, em que se baseio? Afirma que a terapia é quase uma tortura. Uma tortura traumática. É claro, ela traz um trauma. Como choques elétricos, né? É um tratamento que ele é submetido a choques elétricos. Pelo menos é o que está dizendo aqui. No entanto, não tem nada a ver com isso. O tratamento é basicamente psicoterápico. Ora, não se pode impedir que as pessoas decidam livremente pedir ajuda. E está certo. Não comparando, mas é a mesma coisa do que o usuário do entorpecente, o usuário do álcool, o usuário da droga lícita, do fumante, do usuário de bebida alcoólica. Se ele quer se tratar, ele quer ir lá, ele quer mudar, ele quer saber. Então nada impede que a pessoa seja ajudada, né? É preciso dizer que hoje se utiliza o termo AMS para identificar a atração por pessoas do mesmo sexo. É AMS, AMS. Quer dizer, se atrai pelo homem, o homem, e a mulher pela mulher. Então é AMS. Os caras cada dia estão inventando um código novo, né? Hoje o cara que gosta que é a pessoa que gosta de se relacionar com um cachorro tem um denominado, quem gosta de se relacionar com um homem tem uma denominação, mulher com mulher tem outra denominação, mulher com 3, 4 mulheres, homem com 5, 6 homens. Quer dizer, cada um denomina como quiser que a coisa anda. Porque uma coisa é alguém se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, outra é que alguém, por causa desta atração, acaba tendo relações. Entendeu? Você não pode deixar uma pessoa bonita. No meu caso, eu cada vez que eu olho no espelho, eu me acho o cara mais bonito do mundo. Por que não pode ser? Você, quando você olha no espelho, você vai dizer que você é a pessoa mais linda do mundo. Você pode achar teu irmão mais bonito do mundo, você pode achar teu vizinho mais bonito do mundo, você pode ser homem e achar um homem bonito, você pode ser uma mulher e achar uma mulher bonita. Mas nem por isso você vai se relacionar com pessoa do mesmo sexo, né? Então não muda nada, pelo menos é isso que está dizendo aqui. Outra é alguém que se sente atraído, no caso, e que sim, vai ter uma relação sexual com a mesma pessoa. Outra é ainda aquela que alguém, por causa dessa atração, então acaba se relacionando sexualmente, tipo homossexual. O homossexual ele se relaciona com outro homem. O fato de que uma pessoa que sinta-se atraído não significa, de modo nenhum, que seja um homossexual. Que nem eu estava dizendo, né? Tu pode estar achando uma pessoa bonita, mas nem por isso você é um homossexual. Isso são coisas que estão sendo ditas pelo médico, tá, pessoal? Não sei o que estou dizendo. De fato, hoje em dia, com o ambiente próprio homossexual que nos rodeia e com a cultura que existe, há muitos casos de jovens que simplesmente se sentem confusos e pedem ajuda. Tá? Então isso a gente tem visto, inclusive na nossa sociedade, que as pessoas elas se sentem confusas quanto à sua sexualidade e elas vão em busca de ajuda. E é lógico, né? É lógico que a pessoa, quando tem dúvida, tu tem que buscar uma informação, tu tem que buscar pessoas especializadas para que te tirem a dúvida ou que te ajudem na tua ideia, de mudar a ideia, sei lá, ou de seguir em frente. Quais seriam as causas desta conduta, da homossexualidade? Então aqui é citado pelo médico, há diversas causas possíveis. Mas parece que a maioria dos casos de homossexualidade ele se deve à falta de identificação dentro da família com a figura do homem ou da mulher. Eu não sei se é isso ou não é. Você que é homossexual que está vendo essa live, você deve saber. Eu não sei. As pessoas que estão assistindo, a maioria não sabe. Mas então o que ela diz aqui? Casos de homossexualidade se deve à falta de identificação dentro da família com a figura do homem ou da mulher. Não sei.
tomou-se muito como a imagem do pai autoritário, passivo, ausente da vida de um rapaz que talvez seja sensível a perfeccionista, né? Sensível a perfeccionista é o cara que gosta tudo certinho. É como uma mulher, né? A mulher é muito de ser perfeccionista, ela gosta das coisas certas, no lugar certo, limpinho, ajeitado. Então, acredito que é nesse sentido que está falando aqui o doutor. Ou de uma mãe muito possessiva do ponto de vista emocional. Será? Esse é um dos principais caminhos que conduzem à homossexualidade. E aí, pessoal? Vocês que estão assistindo aí, que estão ouvindo o que eu estou lendo aqui, o que vocês acham? O que pode ser? Será que é isso aí mesmo? Será que é isso aí mesmo? E aí vem outro questionamento aqui do próprio médico. Há outras questões que podem levar a isso? Ele diz aqui, ó, outro caminho que se cruza e junta a este é que aquele rapaz sensível, por exemplo, e não há problema nenhum de sê-lo, é rejeitado na escola pelos outros meninos por causa desta sensibilidade. Entendeu? Vem a discriminação na escola. A pessoa, o homem, às vezes ele tem, a gente sabe que existem aquelas questões de hormônios, né? Hormônios que acabam sendo um hormônio mais feminino. Um hormônio, inclusive, que é o próprio soja, né? Quem gosta muito de bife de soja, de carne de soja, de leite de soja, pesquisa o que é que o soja traz de hormônio, pessoal. Aí, se alguém ficar meio delicado assim, não vai saber o motivo, vai pesquisar o que é que o soja traz em matérias de hormônios. Mas seguindo, vamos seguir aqui. Inclusive, então, aí vem a questão dele ser rejeitado na escola, que pode estar trazendo esse transtorno. Esta rejeição pode levar a uma diminuição de sua autoestima como homem. E, por consequente, quando chegar à puberdade, a uma orientação homossexual. Eu fui mexer aqui, não, achei que está machucado aqui, mas não é. Uma homossexualidade. Outra causa é conhecida ambiguamente, a ambiguidade da identidade sexual nos adolescentes. Tá? Então aí, essa seria outra causa. É normal que um adolescente, menino ou menina, possa ter dúvidas sobre a própria identidade sexual. Mas essa ambiguidade, se bem conduzida, acaba fortalecendo a identidade masculina ou feminina do jovem. Não traz problemas, leva à homossexualidade. Tá? Então, é o que o doutor está falando. O problema atual é que esta situação tem sido mal administrada e o que se diz a esse jovem é que saia do armário. É o que eu disse lá no início. E aqui é o que o doutor está dizendo. O que a gente diz para a pessoa? Não, você está com medo, você está restrito. Saia do armário. Como se diz, solta a franga. Né? E é isso que ele está colocando também nessa questão. Existem problemas de saúde ligados à homossexualidade? E aí, pessoal? O que vocês acham? Problemas de saúde ligados à homossexualidade. Provavelmente deve ter. Deve ter. Porque assim como há uma relação entre o homem e a mulher, é claro que existem os preservativos, né? Quem é que não sabe disso? Mas você que se relaciona aí com o teu esposo ou com o teu namorado, sei lá, quantas vezes você usa o preservativo? Você toma teu comprimido, você não vai usar o preservativo. E na homossexualidade? Até então, eu acho que o homem não é que nem o cavalo marinho que engravida. Né? O cavalo marinho ele engravida. Mas o homem eu acredito que não. Então, acredito eu que o uso de preservativo não deve ser 100%.
Também não sei. Eu estou falando, mas não sei. Tá? Então, vamos ver o que diz aqui quanto à questão de problemas. Sim, a atividade sexual do tipo homossexualidade acarreta problemas de saúde. Está escrito aqui. Alguns dos quais são específicos. Além dos problemas associados à promiscuidade sexual e às infecções de transmissão sexuais. As doenças sexualmente transmissíveis, né? Então ela pode ocasionar, pode estar trazendo esse problema. Que também ocorrem entre heterossexuais. Então isso que eu disse, as DST, doenças sexualmente transmissíveis, ela pode também ser em heterossexuais. E como pode acontecer em homossexuais. Existem problemas associados à utilização dos órgãos sexuais sem lavar, ou melhor, sem lavar não, é sem levar, tá? Sem levar em conta que por seu próprio desenho eles estão orientados à complementariedade entre homem e mulher. Tá? Entre os desenhos, eles estão orientados à complementariedade entre homem e mulher. Tá? Isso é o que o doutor está dizendo aqui. E aí vem outro questionamento. Por que, apesar dos dados científicos, se continua negando o problema? E aí, pessoal? Por quê? Há muitas razões, segundo o que o doutor está dizendo aqui. A primeira é que há desinformação. Por isso, há desinformação. Como em muitas coisas na nossa vida, elas acontecem justamente porque há a desinformação. Muitos profissionais, eles não dispõem desses dados e apenas utilizam o manual da APP. Tá? Então o pessoal não busca mais informação, eles só lêem o que está escrito ali e leem aquilo e aquilo que vale. Eles não vão atrás para ver mais coisas referentes a esse assunto. Sem contar as ideologias, os interesses econômicos e também a realidade do medo. A realidade do medo. Há profissionais que sabem disto, mas o preço que tem que pagar para afirmá-lo é muito caro. É muito caro. Se na Espanha um psiquiatra anunciasse que a terapeuta da homossexualidade, o lógico seria que ele queimassem a porta do consultório. Olha que absurdo, né? Quer dizer, se ele dissesse que ele era uma pessoa que tratava com homossexualidade, estava sujeito a alguém queimar a porta do seu consultório. Podemos, no caso, acabar, né, sem clientes, diz ele, né, porque não dá para querer, né? Isso é curtinho. Qual seria o ponto de equilíbrio? Qual seria o ponto de equilíbrio? Pessoal, já estamos com 20 horas e 43 minutos, né? Vamos procurar ser mais rápido aqui. O equilíbrio está em reivindicar um respeito incondicional por todas as pessoas, como sentimentos homossexuais. Seria necessário compatibilizar a ciência com o respeito pela liberdade. Deve ser possível um debate científico sobre o tema. Deve haver a possibilidade de que eu, como cientista, isso é o médico falando, posso dar a minha opinião sobre a homossexualidade sem que me acusem de homofobia, de homofóbico, só porque tenho uma postura contrária das organizações gays. É isso que eu disse primeiro, né, pessoal? Se a gente tem uma posição contrária, não é que a gente seja homofóbico, é que eu sou contra. Quer dizer, cada um faz o que quer. E é isso que o doutor está dizendo. Há também muitos sentimentos nesse tema. Há muito sentimento nesse tema. Por isso que ele é pouco discutido, porque, efetivamente, por isso é preciso separar este assunto do sentimento e do ato afetivo. Há quem diga, o meu filho homossexual é uma boa pessoa e eu o amo. Há quem diga isso. Né? E é claro que sim, está certo, mas isso não tem nada a ver com o que estamos discutindo. Não é uma questão de ser boa ou má pessoa. Não é uma questão de sentimento.
pode-se amar muito a um filho homossexual. Agora, isso não quer dizer que não se possa opinar que se trata de um problema e que existe, além disso, uma solução possível. Esse é o que o doutor está dizendo. Depois eu vou deixar o link embaixo da postagem aqui até para vocês, se quiserem acompanhar, se quiserem ter mais informações para saber de onde é que a gente tirou isso aqui. É como se a diabetes, ou melhor, se um debate acontecesse, né, de um paciente que tivesse diabetes, fosse sobre esse assunto de diabéticos, os diabéticos são boas pessoas. Ora, isso é levar a discussão para um campo de sentimentos. A pessoa é diabética, claro, é a mesma coisa que está levando para um campo de sentimentos. Mas, referente a essas questões, então, assim, ó, como fala o doutor, há também muito sentimento afetivo. É claro que tem, a questão da afetividade. Por isso é preciso separar este assunto do sentimento e do afeto. Né? Então tem que ser ele considerado separadamente. O meu filho homossexual é uma boa pessoa, sim, eu amo ele. E deu, termina por aí. E eu quero chegar agora aqui na parte final, porque agora no dia 9 de abril, agora esse mês, de 2019, dia 9 de abril de 2019, agora nesse mês, né, a Carmen Lúcia, lá do Supremo, ela suspendeu aquela ação que barrava a cura gay. Isso agora no dia 9 de abril, 9 de abril de 2019. Então a Carmen Lúcia, ela suspendeu aquilo que as psicólogas lá entraram com recurso. A resolução do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece as normas para a atuação de psicólogos em relação à orientação sexual, volta a valer na sua íntegra. Entendeu? Então isso foi dia 9 que ela tomou a decisão e ela foi publicada no dia 29 de abril. Inclusive você pode estar buscando na internet, que isso aqui ela está aí. É a presidenta do Supremo Tribunal Federal, então, a Carmen Lúcia, que tomou essa decisão. Durante a sessão que julga os habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula também nessas questões aí. Então ela definiu e aí tá, então que ela tomou essa decisão. A decisão da ministra, ela foi tomada em 9 de abril, publicada no Diário da Justiça nesta quarta-feira, dia 29. Tá? Isso também está na Agência Brasil. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu a ação popular na qual o juiz da 14ª Vara do Distrito Federal concedeu a liminar que abriu brecha para que psicólogos oferecessem a terapia de reversão sexual, conhecida como cura gay. Tratamento proibido pelo Conselho Federal de Psicologia, o CFP, desde 1999. A decisão da Carmen foi tomada no dia 9 de abril e publicada no Diário Oficial, como disse aqui. Em setembro de 2017, o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, como eu havia citado lá no início, ele colheu o pedido do setor de psicologia. Então agora, nesse mês, a juíza do STF, a Carmen Lúcia, então ela simplesmente eliminou. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês é isso aqui, que é documento, que são documentos legais, né? Inclusive a própria justiça, né? Ela trata desse assunto. E a decisão aí da Carmen Lúcia, então ela terminou com aquelas dúvidas, e o parecer que havia acontecido é a supressão então das competências do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que é o STF que tem a supremacia em decidir essas questões, e aí está previsto também esse tipo de assunto das decisões do Supremo no artigo 102 da Constituição Federal, o que justifica a suspensão da tramitação dessa ação popular. Pessoal, eu não sei se chegamos a um denominador comum, mas enfim, não é nada da minha opinião, né? São coisas que estão na justiça, na internet, enfim, são coisas que estão públicas aí, que vocês podem estar assistindo. E é claro que se cada um quiser dar a sua opinião, pode compartilhar
com seus familiares esse assunto, né? Para que haja uma discussão em família, em amigos, em pessoas, a comunidade homossexual também. Isso aí é público, não é eu que estou dizendo, não. E eu gostaria sim que você tivesse possibilidade, nós vamos estar colocando no YouTube essa matéria também, se você pudesse ir lá no YouTube e deixar teu joinha lá, fazer um compartilhamento dessas questões para que os seus amigos também possam estar vendo e possam estar assistindo. E esperamos você aí numa próxima live que estaremos fazendo também para te trazer outras informações e tratar de outros assuntos, até se você tiver algum assunto para que nós possamos tá colocando, tirando dúvidas, esclarecimentos, que a gente vai buscar aquilo que é legal, nada de informações que não sejam prudentes, nada daquilo que a gente não tenha conhecimento legal dos assuntos para estar falando, até porque, como eu disse primeiro, tem que se cuidar, porque a justiça está aí justamente para fazer justiça ou injustiça. Como a gente tem visto aí que no dia 16 o próprio STF, né, ele proibiu a divulgação de uma matéria onde o pessoal questionava as atitudes lá do STF, do Supremo Tribunal, inclusive com multas elevadas, que depois acabou sendo tirada e criou uma situação delicada no próprio STF, onde um ministro acabou divergindo dos demais. E por outro lado, agora nessa semana, então, o próprio STF abriu espaço para um criminoso, um corrupto, que está preso a se manifestar publicamente para dizer um monte de besteira. E como diz, eu estava vendo uma página social hoje do Bolsonaro, como ele estava dizendo, ele pode falar o que quiser, mas lá dentro eles não permitem que ele beba cachaça. Tá, pessoal? Uma brincadeirinha para encerrar o sábado, que Deus abençoe cada um de vocês, que é nosso eterno Criador nos leve cada vez mais na palavra, na fé, e que a gente seja cada vez menos pecador. Valeu? Agradeço a cada um de vocês e deixa o teu positivo aí embaixo também. Até uma próxima.